universo. O poder que cria mundos fluindo através de você. Você é o único que cria em sua experiência. Ninguém mais. Tudo o que vem para você vem o poder de seu pensamento. Quando você se foca o bastante a ponto de sentir paixão, você se reveste de mais poder e alcança maiores resultados. Os outros pensamentos, embora sejam importantes e tenham potencial criativo, normalmente estão apenas mantendo o que você já criou. E, assim, muitas pessoas continuam a manter experiências físicas indesejadas simplesmente oferecendo pensamentos consistentes, não poderosamente e não acompanhados por forte emoção. Em outras palavras, elas meramente continuam contando as mesmas histórias sobre coisas que parecem injustas ou indesejadas, com as quais elas não concordam. E ao fazer isso, elas mantêm condições não desejadas. A simples intenção de contar histórias de sentimentos melhores sobre todos os assuntos nos quais você se foca, terá um grande efeito em seu corpo físico. Mas, já que palavras não ensinam, é nossa sugestão que você tente contar uma história diferente por algum tempo, e observe por si mesmo o que acontece. A lei da atração amplia todos os meus pensamentos. A lei da atração diz, aquilo que é semelhante, se atrai. Em outras palavras, aquilo que você pensa em qualquer momento atrai para si mesmo outros pensamentos que são similares. É por isso que sempre que você está pensando sobre um assunto desagradável, mais pensamento desagradável relacionado àquele assunto rapidamente é puxado. Você se pega, de maneira bem concisa, não apenas experienciando o que você está experienciando neste momento, mas indo até seu passado para mais dados que se compatibilizem com aquela vibração. E agora, pela lei da atração, conforme seus pensamentos negativos se expandem proporcionalmente, assim também sua emoção negativa. Logo você se pega discutindo os assuntos desagradáveis com outros. E agora, eles acrescem, frequentemente buscando no passado deles, até que num período muito curto de tempo, a maioria de vocês, em relação a qualquer assunto no qual pondera muito tempo, atrai dados que suportam, que trazem a essência do tema do pensamento em sua experiência. É natural que, sabendo o que você não quer, você seja capaz de ter clareza do que quer. E não há nada errado em identificar um problema antes de começar a procurar por uma solução. Mas muitas pessoas, com o passar do tempo, se tornam orientadas para o problema ao invés de orientadas para a solução, e na análise e explicação do problema continuam a perpetuação do problema. Novamente, contar uma história diferente é de grande valor. Conte uma história orientada para a solução ao invés de uma história orientada para o problema. Se você esperar até estar doente antes de começar a tentar focar mais positivamente, é muito mais difícil começar a contar a história de bem-estar a partir de seu estado de bom sentimento. Mas em qualquer caso, sua nova história com o tempo lhe trará resultados diferentes. Aquilo que é similar, atraído será. Assim, conte a história que você quer viver e possivelmente você a viverá. Algumas pessoas se preocupam, pois já que já estão doentes, não podem ficar bem, porque a doença delas agora tem a atenção delas, consequentemente, a atenção delas para a doença perpétua mais doença. Nós concordamos que seria correto, se elas apenas tivessem a habilidade de se focar no que é neste momento. Mas, já que é possível pensar sobre outras coisas diferentes das que estão acontecendo exatamente agora, é possível que as coisas mudem. Porém, você não pode se focar apenas nos problemas correntes e obter a mudança. Você tem que se focar sobre os resultados positivos que está buscando, de maneira a obter algo diferente. A lei da atração está respondendo a seu pensamento, não à sua realidade atual. Quando você muda o pensamento, sua realidade tem que se segui-lo adequadamente. Se as coisas estão indo muito bem para você exatamente agora, então se focar sobre o que está acontecendo agora fará com que o bem-estar continue. Mas se há coisas que estão acontecendo agora que não estão lhe agradando, você tem que encontrar um modo de tirar sua atenção destas coisas não desejadas. Você tem a habilidade de focar seus pensamentos sobre si mesmo, sobre seu corpo, e sobre as coisas que importam a você em uma direção diferente a partir apenas do que está acontecendo agora. Você tem a habilidade de imaginar as coisas que estão vindo, ou de se lembrar das coisas que aconteceram antes. E quando você faz isso com a intenção deliberada de encontrar coisas para pensar e falar, você pode mudar rapidamente seus padrões de pensamento e, consequentemente, sua vibração, e possivelmente sua experiência de vida. 15 minutos para bem-estar intencional. Não é fácil imaginar um pé saudável quando seu dedo do pé está pulsando dolorosamente, mas é de grande valor para você fazer tudo o que é possível para se distrair da pulsação no seu dedo do pé. Porém, um momento de desconforto físico agudo não é um momento efetivo para tentar visualizar o bem-estar. O melhor momento para fazer isso é quando você está sentindo o melhor que é normal em você. Em outras palavras, se você normalmente sentir bem fisicamente durante a primeira parte do dia, escolha aquele tempo para a visualização de sua nova história. Se você normalmente se sente bem depois de tomar um longo banho morno, escolha aquele momento para a visualização. Separe aproximadamente 15 minutos onde você possa fechar seus olhos e se retirar tanto quanto possível de sua consciência do que é. Tente achar um lugar quieto, onde você não será distraído e se imagine em um estado de prosperidade física. Imagine-se animadamente, respirando profundamente, e desfrutando o aroma do ar que está respirando. Imagine-se andando animadamente numa inclinação suave e sorria na avaliação da força de seu corpo. Veja-se curvando-se e esticando-se, e desfrutando da flexibilidade de seu corpo. Aproveite seu tempo explorando cenários agradáveis com o único intento de desfrutar de seu corpo, e de apreciar seu vigor e força, e flexibilidade e beleza. Quando você visualiza pela alegria de visualizar ao invés de com a intenção de corrigir alguma deficiência, seus pensamentos são mais puros, então, mais poderosos. Quando você visualiza para superar algo que está errado, seus pensamentos ficam diluídos com o lado da falta na equação. Às vezes as pessoas explicam que mantêm por muito tempo desejos que não se manifestaram e argumentam que a lei da atração não está funcionando para elas. Mas isto é porque elas pedem por melhor a partir de um estado agudo da falta do que desejam. Leva tempo para reorientar seus pensamentos de forma que elas se foquem predominantemente em direção do que querem. Mas com o tempo você sentirá perfeitamente natural fazer isso. Com o tempo sua nova história será uma que você conta muito facilmente. Se você separar o tempo para imaginar seu corpo positivamente, esses pensamentos de bons sentimentos serão os dominantes. E então sua condição física tem que consentir esses pensamentos. Mas se você se focar só nas condições como elas são, nada mudará. Conforme você imagina, e visualiza, e verbaliza sua nova história, com o tempo você acreditará na nova história. E quando isso acontecer, a evidência fluirá rapidamente em sua experiência. Uma convicção é só um
pensamento que você continua pensando, e quando suas convicções se compatibilizam com seus desejos, então seus desejos têm que se tornar sua realidade. Nada fica entre você e qualquer coisa que você deseja senão seus próprios padrões de pensamento. Não há nenhum corpo físico, não importa o estado de declínio, não importa as condições, que não possam alcançar uma condição melhorada. Nada mais em sua experiência responde tão depressa quanto seu próprio corpo físico a seus padrões de pensamento. Não estou amarrado às crenças dos outros. Com um pouco de esforço focado na direção certa você alcançará resultados notáveis. E com o tempo se lembrará que pode ser, ou fazer, ou ter qualquer coisa sobre a qual se foque e com a qual alcance alinhamento vibracional. Você veio para este corpo físico e para este mundo físico a partir de sua perspectiva não física, e você estava bastante certo de sua intenção de estar aqui. Você não definiu todos os detalhes de sua experiência de vida física antes de vir para cá, mas você estabeleceu intenções claras sobre a vitalidade de seu corpo físico a partir do qual você cria sua experiência de vida. Você sentiu enorme avidez por estar aqui. Assim que você chegou a seu pequeno corpo infantil, você era mais íntimo do mundo interior do que do mundo físico, e seu sentido de bem-estar e força era muito forte. Mas conforme o tempo passou e você se tornou focado no seu mundo físico, você começou a observar os outros que haviam perdido a forte conexão com o bem-estar. E pouco a pouco seu sentido de bem-estar começou a se desvanecer também. É possível nascer neste mundo físico e continuar mantendo sua conexão com quem você realmente é e com seu bem-estar absoluto. Porém, a maioria das pessoas, uma vez que se focam nesta realidade tempo-espacial, não o fazem. A razão primária para o desvanecimento de sua consciência pessoal do bem-estar é clamor dos que estão ao seu redor, em sua busca para encontrar modos de agradá-los. Embora seus pais e professores sejam, na maior parte do tempo, pessoas bem-intencionadas, elas são, não obstante, mais interessadas em que você encontre modos de agradá-las do que em você encontrar modos de agradar a si mesmo. E, assim, no processo da socialização quase todas as pessoas, em quase todas as sociedades, perdem o próprio caminho, porque são persuadidos ou coagidos para longe do próprio sistema de orientação. A maioria das sociedades demanda que você faça de sua ação sua prioridade máxima. Você raramente é encorajado a considerar seu alinhamento vibracional, ou sua conexão com seu mundo interior. A maioria das pessoas normalmente se torna motivada pela aprovação ou desaprovação que é dirigida a elas pelas outras. E, assim, com esta atenção extraviada para a realização da ação que é mais respeitada pelos espectadores das vidas delas, elas perdem o próprio alinhamento e, então, tudo na experiência delas é diminuído. Mas você estava ávido a respeito de nascer neste mundo físico de tal surpreendente variedade, pois você entendia o valor deste contraste a partir do qual você construiria sua própria experiência. Você sabia que viria a entender como formar sua própria experiência, o que você preferiria a partir da variedade de opções que estariam disponíveis para você. Sempre que você sabe o que não quer, você entende mais claramente o que é que quer. Mas muitas pessoas pegam o primeiro passo da identificação do que não querem e, ao invés de então virar a atenção em direção ao que querem alcançar alinhamento vibracional com aquilo, continuam a falar sobre o que não querem. E, com o tempo, a vitalidade com a qual nasceram se desvanece. Há tempo bastante para realizar isto. Quando você não entende o poder do pensamento, e você não dedica tempo para alinhar seu pensamento para que ele permita este poder, então você está resignado a criar pelo poder da ação, o que comparativamente não é muito. E, assim, se você tem trabalhado duro com sua ação para realizar algo, e não conseguiu alcançar aquilo, agora você frequentemente se sente subjugado ou incapaz de fazer aquilo acontecer. Algumas pessoas simplesmente sentem que não tem tempo bastante em suas vidas para ser, fazer e ter as coisas com as quais sonharam. Mas queremos que você entenda que se você dedicar tempo para se alinhar deliberadamente com a energia que cria mundos através do poder de focar seus pensamentos, você descobrirá uma influência que o ajudará a rapidamente realizar as coisas que formalmente pareciam impossíveis. Não há nada que você não possa ser, ou fazer, ou ter, uma vez que você realiza o alinhamento necessário. E quando você fizer, sua própria experiência de vida lhe dará a evidência de seu alinhamento. Antes de as coisas de fato se manifestarem, sua prova do alinhamento vem na forma de emoção positiva de bom sentimento. E se você entende isto, então você será capaz de manter a firmeza sem o curso, enquanto a manifestação das coisas que você deseja esteja fazendo o próprio caminho para você. A lei da atração diz semelhantes se atraem. Qualquer que seja seu estado de ser, qualquer que seja o modo como você se sente, você está atraindo mais da essência daquilo. Querer ou desejar algo sempre o faz se sentir bem quando você acredita que pode alcançar aquilo. Mas desejar em face da dúvida o faz se sentir muito desconfortável. Queremos que você entenda que querer algo e acreditar que você possa alcançar é um estado de alinhamento, enquanto querer algo e duvidar deste algo é desalinhamento. Querer e acreditar é alinhamento. Querer e ter a expectativa é alinhamento. Ter expectativa de algo não desejado não é alinhamento. Você pode sentir seu alinhamento ou desalinhamento. Porque eu quero condições corporais perfeitas. Embora isto possa parecer estranho para você, não podemos começar mencionando seu corpo físico sem mencionar suas raízes não físicas e sua conexão eterna com estas raízes, porque você, em seu corpo físico, é uma extensão deste ser interior. Em termos bastante simples, de forma a estar em seu máximo estado de saúde e bem-estar, você tem que estar em alinhamento vibracional com seu ser interior. E de forma a fazer isto, você tem que estar ciente de suas emoções, ou sentimentos. Seu estado físico de bem-estar está diretamente relacionado com seu alinhamento vibracional com seu ser interior, ou fonte. O que significa que todo pensamento que você pensa, relacionado a qualquer assunto, pode afetar positiva ou negativamente esta conexão. Em outras palavras, não é possível manter um corpo físico saudável sem uma aguda consciência de suas emoções e uma determinação de dirigir seus pensamentos em direção a temas de bom sentimento. Quando você se lembra que se sentir bem é natural e faz um esforço para encontrar os aspectos positivos dos assuntos que está considerando, você treina os pensamentos para se compatibilizarem com os pensamentos de seu ser interior. E isto é de tremenda vantagem para seu corpo físico. Quando seus pensamentos estão cronicamente se sentindo bem, seu corpo físico prosperará. É claro, há uma grande gama de emoções a partir das que o fazem se sentir muito mal e das que o fazem se sentir muito bem. Mas em qualquer momento, por causa de qualquer coisa na qual você esteja focado, você realmente tem apenas duas escolhas de emoção, uma de melhor sentimento e outra de pior sentimento. Assim, você poderia dizer precisamente que há realmente apenas duas emoções, e que você efetivamente usará seu sistema de orientação quando escolher deliberadamente o melhor sentimento destas duas opções. E ao fazer isto, com o tempo, você pode se sintonizar à frequência precisa de seu ser interior. E quando você fizer isto, seu corpo físico prosperará. Eu posso confiar em meu ser interior eterno. Seu interior é sua parte fonte que continua a evoluir atrás de milhares de experiências de vida que você vive. E com cada seleção e análise de experiência a fonte em você sempre escolhe o melhor sentimento das escolhas disponíveis, o que significa que seu ser interior está eternamente se sintonizando
conectando com o amor e o contentamento, e com tudo o que é bom. Esta é a razão pela qual quando você escolhe amar outra pessoa ou a si mesmo, ao invés de encontrar falhas, você se sente bem. Sentir-se bem é uma confirmação de seu alinhamento com sua fonte. Quando você escolhe pensamentos que estão fora de alinhamento com a fonte, o que produz uma resposta emocional como medo, ou raiva, ou ciúme, estes sentimentos indicam sua variação vibracional a partir da fonte. A fonte nunca lhe abandona, mas oferece continuamente uma vibração firme de bem-estar. E, assim, quando você sente emoção negativa, isto significa que você está se privando de seu acesso vibracional da fonte e do fluxo do bem-estar. Quando você começa a contar histórias sobre seu corpo, e sobre sua vida, e sobre seu trabalho e as pessoas em sua vida, isto o faz se sentir bem quando você as conta, você alcançará uma conexão firme com aquele fluxo do bem-estar que já está fluindo para você. E quando você se foca sobre as coisas que deseja, na emoção positiva do sentimento quando você se foca, você acessa o poder que cria mundos e você flui em direção a seu objeto de atenção. Eu testemunhei meu corpo se curar naturalmente. Seu corpo é composto de células inteligentes que sempre estão se trazendo ao equilíbrio. E quanto melhor você se sente, menos você está interferindo vibracionalmente com este reequilíbrio celular. Se você está focado nas coisas que lhe aborrecem, as células de seu corpo são impedidas do processo de equilíbrio natural delas, uma vez que uma doença tenha sido diagnosticada, e você então vire sua atenção para aquela doença, o impedimento é ainda maior. Já que as células de seu corpo sabem o que fazer para entrar em alinhamento, se você puder encontrar um modo de focar sua atenção sobre os pensamentos de bom sentimento, você interromperá sua interferência negativa e sua recuperação virá. Toda doença, ouça, desfacilidade, é causada por uma discórdia vibracional, ou resistência, sem exceção. E já que a maioria das pessoas estava desavisada sobre seus pensamentos de discórdia, antes da doença, normalmente fazendo pouco esforço para praticar os pensamentos de bom sentimento, uma vez que a doença ocorre é muito difícil então encontrar puros pensamentos positivos. Mas se você pudesse entender que seus pensamentos, e só seus pensamentos, estão causando a resistência que lhe impede o bem-estar, e você pudesse virar seus pensamentos para uma direção mais positiva, sua recuperação poderia bem muito rápida. Não importa que doença seja, e não importa quanto ela progrediu, a questão é, você pode direcionar seus pensamentos positivamente a despeito da condição? Normalmente, neste ponto, alguém pergunta, mas e a criança doente, que acabou de nascer? Não assuma, porque uma criança doente ainda não está falando, que a criança não está pensando, ou oferecendo vibração. Há tremendas influências para o bem-estar e a doença que ocorre mesmo quando a criança ainda está no útero, ou recém-nascida. Pela atenção ao bem-estar manterei o bem-estar. Da mesma maneira que sua ferida ou doença é a evidência do desalinhamento, sua cura ou bem-estar é a evidência do alinhamento. Sua tendência para o bem-estar é muito mais forte do que sua tendência para a doença. E esta é a razão pela qual, mesmo com algum pensamento negativo, na maior parte a maioria de vocês permanece bem. Você veio para ter a expectativa de suas feridas seriam curadas, o que lhe ajuda tremendamente no processo de cura, mas quando a evidência de sua doença é algo que você não pode ver, onde você tem que confiar na investigação de seu médico, que usa seus testes médicos ou equipamentos para esquadrinhar por informação, você frequentemente se sente impotente e medroso, o que não apenas reduz a velocidade do processo de cura, mas é também uma forte razão para a criação da doença. Muitas pessoas se sentem vulneráveis sobre as partes não vistas de seus corpos e este sentimento de vulnerabilidade é um catalisador bastante forte na perpetuação da doença. A maioria das pessoas vai ao médico quando estão doentes, pedindo por informação sobre o que está errado. E quando você procura por algo errado, normalmente encontra. A lei da atração insiste nisto, na verdade. Uma procura contínua por coisas erradas com seu corpo, com o passar do tempo produzirá evidência de algo errado. Não porque estivesse ali espreitando durante todo o tempo e você finalmente tenha esquadrinhado o bastante para encontrar, mas porque repetido pensamento possivelmente cria o seu equivalente. Quando inspirado, visite um médico. Há muitos que protestariam diante de nossa perspectiva clamando que somos irresponsáveis quando não encorajamos a exames regulares na indagação de coisas que estão erradas ou poderiam potencialmente dar errado com seu corpo físico. E se nós não entendêssemos o poder de seus pensamentos, nós poderíamos até mesmo dizer que se ir ao médico faz se sentir seguro, então, vá. Na verdade, às vezes quando você vai procurar por problema e não encontra, você se sente melhor. Mas, mais frequentemente do que o contrário, a procura repetida por algo errado com o tempo cria aquilo. É realmente simples assim. Não estamos dizendo que a medicina é má, ou que não há valor em ser recebido para uma visita a seu médico. Medicina, médicos, todas as profissões de cura em geral não são boas nem más por si mesmas. Mas, ao contrário, elas são tão valiosas quanto sua posição vibracional pode permitir que sejam. Nosso encorajamento é que você preste atenção a seu equilíbrio emocional, trabalhe deliberadamente para encontrar os pensamentos de melhor sentimento que você puder encontrar e pratique-os até que eles sejam habituais. E ao fazer isso você tenderá primeiro ao seu alinhamento vibracional e, então, siga com qualquer ação para a qual você se sinta inspirado. Em outras palavras, uma visita ao seu médico ou ação em direção a qualquer coisa, quando acompanhada da alegria, ou amor, ou emoção de bom sentimento, é sempre valiosa. Enquanto a ação que é motivada por seu medo, ou vulnerabilidade, ou qualquer emoção de sentimento negativo, nunca é valiosa. Seu bem-estar físico, como tudo mais, é profundamente afetado pelas convicções que você mantém. Normalmente quando você é mais jovem, sua expectativa de bem-estar é mais forte. Mas quando você fica mais velho, a maioria de vocês degenera num tipo de escala móvel que reflete o que você está vendo nos outros ao seu redor. E sua observação não é inexata. Pessoas mais velhas sofrem frequentemente de mais doença e menos vitalidade. Mas a razão para o declínio das pessoas, quando elas ficam mais velhas, não é porque os corpos físicos delas estão programados para falir com o passar do tempo, mas porque quanto mais elas vivem, mais encontram coisas com as quais se preocupar e exagerar, provocando resistência ao fluxo natural do bem-estar delas. A doença é sobre resistência, não sobre idade. Euforia nas mandíbulas de um leão. Jerry, eu ouvi que um homem famoso, um Dr. Livingstone, enquanto na África, foi arrastado por um leão que o agarrou por suas mandíbulas. Ele disse que entrou num tipo de estado eufórico e não sentiu nenhuma dor. Tenho visto vítimas flácidas assim quando estão para serem comidas por um animal maior. É como se houvesse uma desistência e a luta termina. Mas minha questão sobre esta declaração sobre não sentir dor, o que ele estava chamando de euforia é uma condição mental ou uma condição física. E é algo que acontece apenas em extremas condições, como quando você está para ser comido ou morto, ou poderia ser utilizado por qualquer um quando há algo doloroso de forma a não sentir a dor. Abraham, você não pode separar com precisão o que é físico do que é mental, do que está vindo a partir de seu superior ou ser interior. Em outras palavras, você é um ser fisicamente focado, sim. E você é um ser pensador mental, sim.
mas a força de vida, ou energia, que vem de você, é oferecida a partir de uma perspectiva mais ampla. Em uma situação onde provavelmente você não se recuperasse, em outras palavras, já que um leão tem você nas mandíbulas dele, normalmente ele seria o vencedor, seu ser interior intervém e oferece um fluxo de energia que seria recebida por você como este tipo de estado de euforia. Você não tem que esperar até estar em tal intensa situação antes de ter acesso ao fluxo do bem-estar da fonte, mas a maioria das pessoas não permite isto até que não tenha nenhuma outra escolha. Você estava certo em sua escolha das palavras, de que houve uma desistência da permissão para aquele fluxo de bem-estar fluir poderosamente. Mas queremos que você entenda que o que estava realmente determinado era a luta, a resistência, não o desejo de continuar a viver neste corpo físico. Você tem que levar tudo isso em consideração quando está examinando situações específicas. Alguém com menos entusiasmo pela vida, com menos determinação de vida e realização pode muito bem ter experienciado um resultado diferente e ter sido morto e devorado pelo leão. Tudo que você vivencia é sobre o equilíbrio do pensamento entre seus desejos e suas expectativas. Um estado de permissão é algo que deve ser praticado em circunstâncias cotidianas normais, não no meio de ataques de leões. Mas, mesmo no meio de tal intensa situação, o poder de suas intenções sempre provoca o resultado. O alinhamento praticado, provocado por consistentes pensamentos de bom sentimento, é o caminho para estar livre de dores. A dor é apenas um indicador mais enfático da resistência. Primeiro há a emoção negativa, então a emoção mais negativa, então a emoção mais negativa. Você tem tremenda liberdade de movimento aqui, então a sensação, então a dor. Nós falamos para nossos amigos físicos, se você tem emoção negativa e não percebe que ela é um indicador, deixando você saber sobre o pensamento de resistência, e você não faz algo para corrigir seu pensamento resistente, pela lei da atração seu pensamento resistente ficará mais forte. Se você ainda não faz nada para se trazer para o alinhamento e o pensamento de melhor sentimento, ele ficará mais forte ainda, até que eventualmente você experiencie dor ou doença, ou outros indicadores de sua resistência. Como pode alguém sentindo dor se focar em outro lugar? Jerry, eu ouvi vocês dizerem que de forma a nos curarmos, temos que mover nossos pensamentos do problema e colocá-los sobre o que queremos. Mas se estamos com dor, como não a sentiríamos? Como podemos tirar nossa atenção da dor tempo bastante para nos concentrar em algo que queremos? Abraão, você tem razão, é muito difícil não pensar na pulsação do dedo do pé. A maioria de você não pensa claramente sobre o que quer até que esteja vivendo o que não quer. A maioria de vocês como que flutua durante o dia descuidadamente aqui e ali, não oferecendo nenhum pensamento consciente real como você não entende o poder de seu pensamento. Você normalmente não oferece qualquer pensamento deliberado real até que encare algo que não quer. E, então, uma vez que enfrente algo que não quer, então você ataca aquilo completamente, então você dá aquilo sua atenção, o que, conhecendo a lei da atração como conhecemos, apenas faz as coisas piores. E, assim, nosso encorajamento seria, procure por momentos, ou segmentos, quando você não está sentindo tal intensidade de dor pulsante, e então se foque sobre o bem-estar. Você tem que encontrar um modo de separar o que está acontecendo em sua experiência da resposta emocional ao que está acontecendo. Em outras palavras, você pode ter dor em seu corpo e durante a dor você pode sentir medo, ou pode ter dor em seu corpo enquanto se sente esperançoso. A dor não tem que ditar sua atitude ou os pensamentos que você está pensando. É possível pensar sobre algo diferente da dor. E se você pode alcançar isto, então com o tempo a dor diminuirá. Porém, se a dor ocorre, você dá à dor sua atenção não dividida, então você apenas perpetuará mais do que não quer. Alguém que está focando negativamente sobre qualquer variedade de assuntos, e agora está experimentando dor, agora tem que superar a dor e focar positivamente. Você vê, seu hábito negativo de pensamento provocou a doença, e para mudar repentinamente para